Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, para a gente conversar com professores, coordenadores e diretores das escolas que ofertam a educação profissional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de sistemas. Está aqui comigo no estúdio o professor Kleber, que é o professor que constrói esse material, elabora esse material de educação, de desenvolvimento de sistemas. A professora Diana, que está no chat ali, como sempre, a gente está fazendo essa interação com vocês, né, acolhendo aí as sugestões, né, as dúvidas de vocês. Então, coloquem no chat que a professora Diana consegue interagir com vocês aí. E a ideia hoje é fechar um ciclo de conversas aí, né? O professor Kleber vai falar mais um pouquinho sobre o curso, sobre o material que está sendo desenvolvido, sobre o componente curricular. A ideia, a gente sempre repete isso, né? Mas a ideia é ter esse momento de troca com vocês, professores, coordenadores, e também que esse material possa chegar nos nossos estudantes, né? Esse é o nosso objetivo também. Então, eu vou passar a palavra para o professor Kleber, quem vai conduzir essa conversa. Professor Kleber, à vontade. Obrigado, Mona Lisa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje presencialmente na Secretaria de Educação, aqui do Estado do Paraná, né? É bacana poder interagir com toda a equipe que trabalhando arduamente, né, para que esse material seja criado e que chegue até os professores, né? Hoje a gente vai falar um tema, o nosso último tema, né, das webinários, né, a respeito de uma questão que sempre surge dúvidas, né, a parte de entrada no mercado de trabalho, né? A gente vai falar aí sobre como que o front-end, né, ele pode ser uma das portas de entrada do mercado de desenvolvimento de software, até porque quando a gente fala em desenvolvimento de sistemas, a gente abrange muita coisa e lógico que dependendo do perfil do aluno, não necessariamente ele vai estar ali associado a desenvolvedor, mas sim também a outros perfis que atuam juntamente com o desenvolvedor, né? Bom, então, para quem ainda não assistiu às duas últimas webinárias aí, quem que é o Kleber, né? O Kleber, quem vos fala, sou de Maringá, né? Tenho aí, possuo mestrado em ciência da computação, já atuo aí há mais de 10 anos com educação profissional, atuando em alguns pontos de extrema importância aí dentro não só da construção, mas também como da avaliação do ensino profissional dentro do contexto geral, assim, de TI, né? Especificamente de TI. Mais especificamente dos mesmos sistemas. E aí, voltando, resgatando o nosso assunto aí, que a gente vai falar hoje, né? Como que o front-end pode ser uma das portas de entrada para o mercado de desenvolvimento de software. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que identificar, tem que falar um pouco sobre como que o curso está sendo desenvolvido, como que essa unidade, esse componente curricular está sendo desenvolvido aí durante o curso de desenvolvimento de sistemas, tá? Bom, a programação front-end, ela é trabalhada exclusivamente na segunda série, esse componente especificamente, tá? E por que a gente considera que ele é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho? Uma das principais portas, para falar a verdade. Porque hoje as competências e habilidades que são necessárias para se trabalhar dentro do mercado de trabalho são fortemente trabalhadas não só especificamente desse componente, mas é um componente que atua fortemente em cima disso, né? Que é interpretar brief de projeto, de website, identificar requisito técnico, até mesmo de projetos de websites que já foram executados, né? A parte de domínio, serviços de hospedagem. Então, assim, essas habilidades são desenvolvidas dentro do componente de front-end, né? E as habilidades, né? As competências que são desenvolvidas nesse ponto é elaborar projetos para a web, codificando o front-end de aplicações web. Quando a gente fala front-end, tudo aquilo que o usuário final tem contato. Então, vamos colocar aí um sistema web, por exemplo. Ele tem toda uma arquitetura, né, de distribuição de serviço, de recursos, de funcionalidades, onde o administrador e o usuário que faz uso da plataforma tem interação com esse recurso. Tudo aquilo que é visível ao usuário, que ele interage, botões, formulários, inputs, tudo que é recurso de interação, a gente considera isso como um front-end, né? E tudo aquele recurso que age por trás, né, a gente fala que é o back-end, né? Porque é a tradução literal, né? Back-end.
E dentro desse contexto, hoje o mercado ele absorve muitos profissionais que atuam nessa frente, porque não que o trabalho seja maior do que quem trabalha com back-end, mas o trabalho de back-end ele é algo mais minucioso, mais específico e interage com outros inúmeros serviços, né? Já o front-end tem uma interpretação um pouco equivocada, né? Até vou falar com relação à relevância disso na segunda série, né? Tem uma interpretação um pouco equivocada do front-end que o pessoal geralmente acha que o front-end é design. Isso eu até já desmistifiquei em um webinar passado, falando que o front-end não é somente design. Ele tem que entender do design e tem que codificar, né? Trazer do design para o código. Então, durante o curso, na segunda série, né, é abordado, tem um impacto direto aí nos elementos de front-end, exclusivamente, né? Até porque, exclusivamente não, né? Diretamente em front-end, porque ele é estudado na segunda série. Mas ele também tem um impacto muito grande em desenvolvimento mobile. Por quê? Porque dentro do plano de curso se aborda a questão de tecnologias híbridas. Então, a tecnologia trabalhada dentro do front-end, ela já é um recurso que pode ser reaproveitado, reutilizado. Na verdade, ele vai ser utilizado também em desenvolvimento mobile. Quando a gente fala ali em React Native, por exemplo. São tecnologias híbridas que trazem recursos do front-end para dentro do mobile. Então, eu crio interfaces que elas podem ser utilizadas tanto na web como em aplicativos. Então, por isso que a gente fala tecnologia híbrida. O mesmo código pode ser usado nas duas frentes. Tá? Então, os impactos que é trabalhado nesse componente na segunda série, eles trabalham fortemente em cima do front-end, porque é o que vai estar sendo desenvolvido, e desenvolvimento mobile, consequentemente, por conta desses recursos de tecnologia híbrida. Tá? E analisando o impacto do front-end na terceira série. Na terceira série tem um impacto significativo, por quê? Porque é realizada a introdução do componente de back-end. Como eu falei ali, são duas coisas distintas, né? Front e back. O front tem uma interação com usuários, que é aquilo que a gente fala que é visível ao usuário. O back-end fica, no caso, agindo por trás, fica fazendo todo o processamento por trás. Então, são rotinas de conexão com o banco de dados, rotinas de processamento, e entre outras coisas. Isso se for trabalhar, por exemplo, com framework, né, e inclui muitos outros recursos. Tá? E outro componente também que é bastante impactado é a programação no desenvolvimento de sistemas, porque esse componente, basicamente, ele vai trabalhar com aulas de desenvolvimento. Então, já dando um spoiler, né, aqui, a programação de desenvolvimento de sistemas, ele trabalha com projetos meio que reais, ou seja, você vai ter situações ali que você vai desenvolver um aplicativo durante um certo período e você vai aplicar tudo que você aprendeu lá no front-end e também no back-end. Então, você vai juntar essas duas coisas nesse componente. Né? Além disso, o componente curricular mobile continua presente também na terceira série, né? E aí deu uma ênfase maior no desenvolvimento, na programação, e aí esse impacto também é bem significativo. Então, assim como eu falei na webinar passada que a lógica de programação tem um impacto gigantesco nos demais componentes, o front-end também tem um impacto significativo, porque ele dá base, né? São recursos que você vai utilizar nos demais componentes. Então, se você trabalhar ele de uma forma, assim, não vamos falar precária, mas não uma maneira não tão substancial, né? O aluno pode ficar um pouco, eu não vou dizer prejudicado, mas assim, ele vai sentir falta disso daí. Então, ele vai ficar um pouco ali inseguro em relação a alguns pontos com relação ao front-end. Tá bom? Bom, e aí, isso aqui eu estou só falando sobre o curso, tá, pessoal? Eu ainda não cheguei no ponto que é como que o front-end se destaca para ser a entrada de mercado do trabalho, né? A importância do front-end no curso de sistemas, ela é crucial, porque primeiro que ela é essencial, né? Até porque a base do curso e tudo mais é envolvido nessa questão de sistemas híbridos ou sistemas webs, enfim, independente se for web ou desk, também vai se ter o front-end, vai se ter a questão de criação de interfaces. Então, as tecnologias estão muito aí recursivas, né? Então, ele também engloba conceitos de interfaces intuitivas ao usuário. Então, a gente tem aquela questão de experiência do usuário, e tem um ponto muito importante também, que é a questão de
acessibilidade, algo que é pouco discutido e é muito importante isso também, porque a gente sabe que tem pessoas que têm necessidades especiais que precisam também utilizar sistemas. Então, isso também é abordado de forma bem substancial. E aí, essa questão da importância do front-end, ele requer que você faça o aprendizado aí em tecnologias como HTML, CSS, JavaScript. Lembrando que aqui a gente está seguindo o plano de curso, tá, pessoal? Então, você pode trabalhar com outras tecnologias híbridas, sim, contanto que você consiga levar isso de uma forma substancial para outros componentes também. Então, você tem que não fazer uma colcha de retalhos, né? Por assim dizer, trabalho num componente uma linguagem, outro em outro. Até aí, na minha opinião, eu não vejo problema, mas assim, ao longo do tempo o aluno ele vai ficar mais perdido, porque ele não sabe em qual tecnologia ele vai trabalhar, em qual tecnologia ele vai atuar. Então, o ideal é que seja trabalhado algo que seja substancial, que vá do início até o fim. Tá? Bom, então o front-end ele desempenha um papel crucial ao conectar aí as funcionalidades do back-end com interações do usuário. Então, sua otimização aí é fundamental para questões de agilidade e eficiência. Todo mundo já teve contato com algum tipo de sistema, aí você, professor, né, ou até mesmo com outras empresas que também façam usos de sistemas. E às vezes a gente se depara com algum sistema ali que é horrível, né? Não tem como usar. Tipo, assim, nossa, como que se usa esse sistema? Então, provavelmente no desenvolvimento dessa aplicação aí foi pulado algumas etapas, ou até mesmo não foi levado algumas considerações, que nem eu comentei anteriormente. A questão da experiência do usuário, a questão da acessibilidade, né? E isso gera impactos brutais aí na questão da agilidade e eficiência. Então, se o sistema não é usual, ele não vai ser eficiente. Então, as habilidades de prototipação, teste, colaboração, elas são também fundamentais dentro desse contexto como um todo. Tá? E isso também é abordado aí da parte do front-end. Tá? E aí, como que esse conteúdo do front-end foi desenvolvido, tá, pessoal? Assim como os anteriores que eu já mencionei, a gente buscou aí trabalhar uma trilha de conhecimento, né, levando sugestões de um caminho para o professor, e o professor tem autonomia para poder se apossar desse material, adaptar ele conforme o arranjo local, né? É uma fala que é recursiva aqui, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Adaptar o arranjo local, porque às vezes o pessoal, mas eu não, aqui a gente não usa JavaScript, HTML ou CSS, tudo bem, mas o que de recurso e tecnologia é usado no arranjo local? Não há problema nenhum você adaptar esse material às linguagens do arranjo local. Por exemplo, trabalhar num C# ou um Java, não há problema nenhum. Contanto que você consiga não impacte no ensino do aluno, porque você vai ter aí rompimentos, a gente vai ter, chama isso de gap, né? Os espaçamentos aí, porque, por exemplo, você vai trabalhar em front-end, digamos que você trabalha com C# lá, um ASP.NET, por exemplo, e aí depois você vai trabalhar ali com mobile, com Java no Android, enfim, não tem problema nenhum, só que lógico que o trabalho para o professor, para fazer essa adaptação, ele é significativamente maior, né, considerando aí as tecnologias diferentes. Né? Quando você trabalha com recursos híbridos, você tem essa questão de você ter um ganho na curva de aprendizado. Tá? Então, levando em consideração o caminho, sempre foi buscar criar um material mais leve, de customização fácil, que pudesse ser adaptado, né? Conhecimento gradativo pautado aí no plano de curso, sempre, porque a gente tem que seguir o plano de curso, né? O formato foi idealizado como uma trilha, como já mencionei anteriormente, e as tecnologias híbridas aí seguem o proposto pelo plano de curso, né? E nesse caso, especificamente, a gente está falando sobre JavaScript, HTML e CSS. Além de frameworks como o Node.js e o React, né? Aqui a gente fala do React até porque lá no mobile a gente utiliza o React Native, né? Para quem não conhece, o React ele é um framework que foi criado pelo Facebook para interface web, mas com o tempo foi criado aí, foi, né, elaborado, promovido aí o React Native para poder ser
utilizado dentro do mobile e poder assumir propriedades nativas do dispositivo, como utilizar recursos de câmera, acelerômetro, entre outras coisas, tá? Só para quem não conhece aí, fica a curiosidade. Então, a construção desse conhecimento do front-end, a gente buscou também introduzir ferramentas e recursos fundamentais para se estabelecer a base essencial no desenvolvimento, né? Entre outras questões também, a gente buscou analisar ferramentas que são de fácil acesso. Vamos pegar, por exemplo, aí, a gente sabe que alguns computadores não rodam alguns tipos de IDEs. Né? IDEs, para quem não conhece, são as ferramentas de edição, de editor de texto para compilar, para se gerar o código, né? Então, essas ferramentas, elas não... Algumas escolas não possuem equipamentos que rodam tais IDEs, então a gente optou por buscar IDEs que rodem na nuvem. Então, qualquer navegador, independente do sistema operacional, seja Linux ou Windows, com o navegador é possível utilizar essas ferramentas. Tá? E dentro desse contexto também, a gente buscou trazer aí, né, elementos que são cruciais aí na questão da atualidade, já como mencionei anteriormente, né, que devem ser explorados, que é a questão da experiência do usuário, acessibilidade, as validações, entre outros aspectos muito importantes com relação à parte do front-end, principalmente a parte de segurança também, né? Bom, e a estrutura das aulas ela segue o padrão dos demais componentes apresentados até aqui, né? Que onde a gente trabalha com recursos de fixação na parte do Alura, né? São recursos de fixações práticas, ou seja, o professor pode utilizar ele em sala de aula ou como extra classe, aí fica a critério do professor. Né? Às vezes o professor tem um conteúdo ali que consegue trabalhar dentro da sala de aula, mas que aí na sala de aula não é o suficiente para cumprir o período, ele consegue buscar e trazer esses conteúdos de fixação da Alura. Muitas vezes ele não consegue trabalhar todo o conteúdo que gostaria na sala de aula, promove com os alunos para eles fazerem isso aí, esta classe. Né? E dentro da Alura também tem essa questão da trilha de conhecimento, então é trabalhada no mesmo formato. Então, quando a gente criou o material, a gente desempenhou ali vamos falar assim, como é que eu posso dizer a palavra? Mas assim, pegar um material que é construído pelo professor e tentar encaixar ele de forma homogênea com os conteúdos da Alura também, para parecer que fica a mesma coisa, né? Na verdade, tem tem uma abordagem e outro tem outra abordagem, né? E levando também em consideração sempre a questão das tecnologias híbridas de desenvolvimento, tá? Proporcionando o quê? Flexibilidade e construção aí no conhecimento. Tá? Então, até aqui, a gente comentou bastante aí sobre o curso, toda essa trilha, né? Como que foi para chegar até aqui. E a porta de entrada para o mercado de trabalho de desenvolvimento de sistemas aí, o que o front-end proporciona nesse aspecto, né? Como eu já comentei anteriormente, o mercado de trabalho ele faz muito uso, na verdade hoje existe muito uma migração de sistemas legados, né? São sistemas antigos ali que estão migrando para recursos de plataforma web. E normalmente quando se trabalha em plataforma web, obrigatoriamente vai ser trabalhar com front-end, porque ele vai ser a interface de trabalho junto com o usuário. Embora existem outros recursos, né, outras tecnologias, como eu falei, mas se você pegar e fazer uma pesquisa bem simples aí, linguagens que na atualidade, linguagens que estão mais ativas no momento, você vai encontrar lá várias, né? Python, e o JavaScript está no meio disso, né? JavaScript, Java, C#, enfim, você vai encontrar todas elas lá. Né? Então a gente sabe, o PHP também, né, que faz uma dupla aí com JavaScript também, né, em alguns recursos, principalmente de back-end, quando a gente fala, né, a gente não consegue trabalhar 100% às vezes com o JavaScript sem um framework. Então quando a gente trabalha sem um framework, a gente tem que obrigatoriamente trabalhar com uma linguagem de estruturação, uma linguagem de... agora fugiu a palavra, mas é de comunicação com o servidor. Então, nesse caso especificamente, a gente utiliza o PHP, tá? Mas dentro do contexto, na porta de entrada, aí, o front-end é o mais acessível do mercado. Né? Primeiro é que é por conta da curva de aprendizagem. Né? Ela é relativamente suave, porque você vai começar a trabalhar ali com HTML, depois com CSS. Isso é meio que padrão para quem quer trabalhar com web, independente que se seja front, ou se seja back, ou se seja qualquer outro desenvolvedor web, né?
dentro do contexto, você vai começar a trabalhar ali com HTML, CSS, um JavaScript, um Ajax, um jQuery, enfim. São recursos que você vai estar utilizando ali dentro do... Até mesmo quando você começa a trabalhar com frameworks. Alguns frameworks, até a gente brinca que tem mais framework JavaScript do que desenvolvedor, né? Faz essa brincadeira aí, né? Mas tem um bom sentido nisso, né? Porque tem muito recurso disponível, muita tecnologia disponível, né? E isso é bem bacana, né? Então, graças, né, a essa curva de aprendizado relativamente suave aí, e a abundância de recursos, né, como eu falei, da questão principalmente dos frameworks, né? E a constante demanda, né, de especialistas capazes de receber interface envolvente e interativa para o usuário. Então, todos esses elementos aí são elementos que, se você fazer uma rápida pesquisa aí nos sites de vagas de emprego, eu posso até estar sendo um pouco exagerado, mas a cada 10 vagas, pelo menos 7 é para desenvolvedor front-end. Porque existem muitos profissionais, existem muitas vagas em aberto para esse tipo de profissional. E também uma coisa bem interessante que eu vou abordar aqui, né, quando a gente fala tecnologias mistas, né, já vou falar sobre ele, que é a área de atuação, mas quando a gente fala também dessa questão do front-end, é interessante porque ele trabalha com tecnologias mistas e por meio dessas tecnologias essenciais, né, permite o quê? Aprendizado e experimentação sem dependência de um servidor complexo. Então, ele pode criar um ambiente de desenvolvimento, inclusive, até mesmo você professor, se você tiver com dificuldade, tem que contratar um servidor na web. Não precisa nada disso. Você pode pegar um emulador simples, não sei se todos conhecem, mas tem lá o Champ, né? Champ, o AMP, que são os emuladores, né? O Champ é XAPP. O AMP é o contrário, é WAPP. Né? O contrário, na verdade, não. É W no lugar do X, né? Então, assim, são duas ferramentas bem interessantes que você consegue criar um ambiente de desenvolvimento web. Você tem ali já o servidor Apache e tem também o MySQL, que você consegue emular o banco de dados. Então, você consegue criar todo um ambiente de desenvolvimento web, você consegue rodar ali com um banco de dados local. Então, você não depende de nada da internet. Você depende exclusivamente da máquina. E esse tipo de recurso você pode tanto trabalhar dentro do Windows como do Linux, que, inclusive, se não me engano, dependendo da versão do Linux, é até nativo. Se você pegar ali, tem alguns emuladores. Ou até mesmo o servidor Apache, que é bem... Por linha de comando, consegue dar instalar uma apt-get lá e já instala o Apache na sua máquina. Lógico que ele vai rodar como serviço, então... Ele rodando como serviço, ele vai causar um certo desempenho aí na sua máquina e pode ser que sua máquina fique um pouco mais devagar. Então, como tem esses emuladores, eles facilitam isso, né? Por demais. Então, isso para iniciante, para começar a construir e visualizar suas criações de maneira mais rápida, é fantástico, né? Então, isso aí resulta em uma gratificação imediata e oferece o quê? Um percurso claro para o desenvolvimento de habilidades mais avançadas. E isso quando a gente fala em desenvolvimento... Isso é tudo sobre front-end, tá, pessoal? Embora esses recursos que eu mencionei anteriormente possam ser utilizados também para fazer para o back, sem problema nenhum. Inclusive, você pode fazer instalação de frameworks de forma local, rodando de forma local com servidores locais na sua máquina. Então, tudo isso aí são, vamos falar assim, muito recurso que não dependa tanto do processamento da máquina. Isso aí ajuda por demais, principalmente para quem tem essas limitações referente à infraestrutura, tá? Beleza, então já falei como que o front-end aí é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Primeiro, por conta de todos esses recursos que ele tem disponível, né? Essa questão de necessidade de mercado, a questão de curva de aprendizagem mais suave, né? A abundância de recursos tecnológicos, né? Tudo isso aí são vantagens para você entrar no mercado de trabalho fazendo uso do front-end, né? E a área de atuação? Aí o pessoal pergunta, mas como é que o aluno vai entrar no mercado de trabalho? Ele está estudando ainda, né? Ou logo se formou, enfim. Independente se ele está estudando ainda ou se ele já concluiu, ele pode começar a trabalhar com desenvolvimento de sistemas. Então, ele pode atuar no mercado de trabalho em desenvolvimento de software de várias maneiras. Quais são elas, Kleber? Vamos lá. O curso de desenvolvimento de sistemas, especificamente, oferecido pela SED, ele proporciona ao estudante 3 saídas intermediárias.
Tá? Então, na primeira série. Quando ele termina a primeira série, ele sai como programador de sistemas. Por quê? Ele tem a base da lógica de programação. A base da lógica de programação permite você ter N situações de trabalho e adaptação em linguagem. Eu até brinco, eu falo que quem faz só lógica de programação, ele consegue se adaptar mais rapidamente a outra linguagem do que ele fazer um front-end em uma tecnologia e passar para uma outra. Mas assim, não é nada impossível. E todos que entram no mercado de trabalho, eles vão perceber isso. Todos vão entrar, vão perceber isso e que dá para fazer essa mudança de tecnologia que não gere tanto impacto. Vou sofrer. Mentira, não sofre. Tá? É só dor antecipada. A pessoa está sofrendo por antecedência. Né? Não precisa se preocupar com isso daí. Bom, como eu falei, são 3 saídas intermediárias. A primeira série é programador de sistemas. Na segunda série é o desenvolvedor front-end, porque ele inicia e completa o front-end. Então, a gente considera que ele já é um profissional qualificado, né? Tem que deixar bem claro isso, qualificado, né? Em desenvolvimento front-end. Já na terceira série, ele vai somar tudo isso, né? E vai sair como um desenvolvedor back-end. Então, a gente considera que depois, após a terceira série, né? Ou seja, concluir o ensino médio, né, técnico, a gente considera que ele é um desenvolvedor de sistemas, porque ele tem as 3 saídas intermediárias ali qualificando. Então, ele é programador de sistemas, desenvolvedor front-end e desenvolvedor back-end. Né? Então, a gente considera que ele é um desenvolvedor de sistemas completo. Tá bom? E como que eu posso explorar, então, essas oportunidades aí, né? Sendo que eu tenho pouca experiência. Kleber, eu tenho pouca experiência. Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho, né? Enfim, tem N formas. Né? Aqui até dá um spoiler aqui. Não está aqui, mas eu vou falar sobre isso. Inclusive tem alguns pontos ali no texto, vocês vão perceber isso aí. Primeiro, pessoal, para começar a entrar no mercado, você tem que explorar as oportunidades que demandam menos experiência. Ou seja, eu vou entrar lá procurar vagas de emprego, eu não vou procurar aquelas que tem uma lista de mercado cheia de requisitos. Assim, tem que saber isso, aquilo lá, não sei o que lá. Não. Eu vou procurar aquelas que têm menos experiência e aquelas que proporcionem também aprendizado. Né? Então, assim, essa questão aí de menos experiência também representa maneiras de ingressar no mercado. Algumas incluem, e quais são elas? Né? A primeira delas é o estágio. O estágio é o primeiro, quando a gente fala a gente fala de ensino técnico, a primeira coisa é estágio. O estágio é uma forma, sim. Né? Às vezes pode ser que ele seja um pouco mais burocrático, às vezes pode ser que lá na sua cidade não tenha esse recurso de estágio, até porque precisa de uma empresa e tudo mais, tem que ter o órgão que faz a intermediação do estágio, enfim. Tem todos esses requisitos aí. Mas, além disso, a gente sabe que a pandemia ela veio, quebrou alguns paradigmas, né? E o primeiro deles foi a questão do trabalho remoto. Né? A gente falava assim, não é difícil trabalhar de forma remota. Não, vamos considerar na área de TI, tá? Vamos falar primeiro de TI. Porque a gente sabe que o mercado de TI hoje, ele se apresenta muito em cima do trabalho remoto. Então, as oportunidades que mais são requisitadas são aquelas que são em cima de trabalho remoto. Então, quando a gente fala de trabalho remoto, a gente tem ali, projeto freelance, contribuição em comunidade, projetos pessoais. Você pergunta para o seu aluno, você já tem o seu repositório? Você já tem o seu GitHub? Ele vai perguntar, o que é GitHub? Né? O que é repositório? Então, assim, já temos um problema aí, porque o aluno ele tem que ter ciência que o trabalho dele tem que ser visível. Então, quando ele começa a construir pequenos projetos em sala, esses pequenos projetos têm que ficarem visíveis, eles têm que ficar ali abertos para a comunidade. Né? Fala assim, tem aqui um código, até porque quando a gente fala contribuição em comunidade, ele entrar lá no Stack Overflow, que é uma plataforma onde tem vários desenvolvedores que contribuem com ações e tudo mais, e fala assim, pessoal, encontrei alguém com uma dúvida, eu fui lá e ajudei essa pessoa. Então, isso aí, essa contribuição gera uma certa notoriedade, até porque cada plataforma de integração de desenvolvedor possui lá os seus rankings de quem mais contribui, entre outras coisas. Quando a gente fala de projeto pessoal, é justamente isso. Você tem lá o seu LinkedIn, né? Você sabe que o seu LinkedIn, rede social de trabalho, né? Profissional, né? A gente fala trabalho não, é rede social de profissional. Você tem lá o seu LinkedIn, tem o seu link do seu GitHub com os seus projetos pessoais que você desenvolveu em sala de aula, né?
participação de hackathons. Para quem não conhece, hackathons são aquelas Olimpíadas, né? São competições de programação, onde fica 24 horas lá pensando numa solução de um problema. Você pode conhecer ele por diversos nomes. Tem hackathon, Grand Prix, desafio, enfim. São situações que você está participando de forma coletiva com outros profissionais, você está trocando ideia, enfim, você tem que estar ativo. A nossa área, você tem que ser ativo. A área de desenvolvimento de sistema, não só de desenvolvimento de sistema, de TI como um todo. Porque a gente fala TI é um grande guarda-chuva, né? Você tem muita coisa ali dentro e você tem que ser muito ativo nisso, né? Então, participar, né? Atuar como assistente de programação. Você fala muito recurso. Inteligência artificial, né? O chat GPT. Gente, o chat GPT pode ser um extremo assistente seu de estudo, porque ele só faz o que você pede. Então é simples. Você pode utilizar lá para você te apresentar um desafio, mas que não apresente a resposta, e aí você desenvolver esse desafio e perguntar se está certo, mas contanto que não te apresente a resposta. Então você tem que saber utilizar os recursos. A tecnologia está aí, ela não vai parar. A tendência daqui para frente, né, vai evoluir muito mais. E, querendo ou não, você vai ter que conviver com esses elementos. Então, você tem que se destacar. O elemento humano ainda é predominante. Ele vai ser predominante por muito tempo ainda. Mas você tem que se envolver com as tecnologias atuais e saber que tem muita coisa nova surgindo, com base em inteligência artificial, por exemplo, que ganha-se produtividade. A gente está vendo muitas coisas acontecendo, por exemplo, de profissionais que estão atuando em mais de uma empresa ao mesmo tempo, gerando a mesma produtividade com o auxílio de recursos de inteligência artificial. Então, isso são notícias da nossa área. Então, você tem também que acompanhar as notícias da nossa área, seguir aquelas pessoas que criam conteúdo da nossa área de desenvolvimento, de carreira, em cima de tudo isso. Tá? Trabalho voluntário também é uma outra área de atuação muito bacana, né? Constrói um sistema para o seu bairro ali, para a quermesse, ali para o pessoal que vai fazer uma ação de caridade ali, né? Promover ali uma festa no bairro, você constrói um sistema simples para gerenciar essa parte do evento. Enfim, isso são cargos que não requerem senioridade, independente se você é júnior, pleno ou sênior, independente disso. Tá? Você tendo pouca experiência, você vai convivendo, você vai construindo, você vai gerando massa de conhecimento, e massa de também gerando experiência profissional, até porque você não vai trabalhar sozinho. A gente tem que quebrar aquele paradigma de desenvolvedor que trabalha sozinho com fone de ouvido, né, e capuz na cabeça e ar-condicionado no menos 16, né? Eu falo menos 16, mas já exagera um pouco, né? Menos 16, né? Mas assim, tem que quebrar um pouco esse paradigma. Pessoal, o desenvolvedor ele atua com muitas pessoas, com outros desenvolvedores também, até porque ele tem uma troca de experiência junto disso aí, né? Então, tá aqui, pessoal. Toda a trilha de entrada no mercado é isso, tá, pessoal? Saber que possui muito recurso disponível, saber que essa tecnologia é aprendizado acessível, saber que o aluno ele tem ali as suas saídas intermediárias que proporcionam esse conhecimento suficiente, e saber que ele tem não só um caminho, ele tem centenas de caminhos, tá, que ele pode seguir, que ele vai conseguir se encontrar, ele só precisa saber quais. Então às vezes você pode não conhecer aqueles caminhos, mas você apresentar esses caminhos para eles é extremamente importante, porque hoje a juventude eles vão lá e é imediatismo, vai lá e pesquisa na hora, e já começa a trazer, e fala, opa, gostei disso aqui, e já vai, né, e começa a trabalhar em cima disso. Tá? Então, para a gente chegar na nossa reta agora aqui, a nossa reta final de apresentação, né? Senão amanhã eles vão pegar aqui, né? Adianta acompanhando os comentários aí, depois se tiver alguma coisa você me fala, tá? Conteúdo do terceiro trimestre. Então, a gente começou lá no início, a gente fala que os conceitos introdutórios de JavaScript porque é um recurso que é trabalhado no plano de curso, tá? Então, a gente abordou esses elementos iniciais, como condicionais, fluxo de execução, variáveis, todos aqueles elementos básicos, né? Operadores de estrutura, repetição, arrays, outros fundamentos essenciais de programação, tudo isso levando em consideração aí a linguagem JavaScript, tá? E aí, para concluir o terceiro semestre, a gente já começou, né, a gente vai assim, dificultar a vida do aluno, não, a gente começou, né, a aumentar o nível aí, né? Por quê? A gente começou a trabalhar com relação de validação de formulários, parte de filtragem, emprego de outros recursos de outra tecnologia como Ajax, né?
introdução ao Node.js, que é um framework, e os conceitos relacionados a essas funções. Tudo de forma muito introdutória, essa parte final, né? Até porque, agora, inicial alguns conceitos, né? Mas a gente sabe que tem essa atuação tanto do Node como o JavaScript. A gente não entra muito a fundo em cima disso porque, de certa forma, lá na terceira série, no back-end, vai ser abordado de uma forma mais incisiva isso aí, né? Esse recurso. Até porque o framework ele atua nas duas frentes, front e back, né? Então, por que ele é abordado mais para o final do front-end? Porque justamente a gente até brinca, né, com os alunos, que a gente fala assim, vamos primeiro aprender a linguagem procedural, depois a gente evolui para uma linguagem orientada a objeto, depois a gente evolui para um framework, né? Então, cada passo sua vez. Porque senão a gente chega lá, mostra de cara para ele um framework, ele não quer mais saber daquela vida, né, árdua, sofrida, né? Que começou com uma enxada, depois passou para uma cavadeirinha e depois passou para uma cavadeira automatizada, por assim dizer. E aí, o que vai acontecer? Quando ele pegar a cavadeira automatizada e der algum problema, ele não vai saber resolver porque ele não sabe a base, né? Justamente por isso. Beleza? Eu acredito que seja isso. Será que dá tempo de a gente ver? Tem comentário? Tem, a gente não... Vamos ver então aqui. A gente não consegue traduzir para você, a gente ia mostrar aqui a aula, mas acho que tirar as dúvidas que seria mais legal, né? Vamos ver aqui. Docker, legal. Ó, o pessoal comentou aqui. Tem uma última pergunta. Vamos ver aqui. Faz com meus alunos, ensino eles a usar GitHub e digo eles. É portfólio deles. Legal. Exatamente, o Docker também. Você pode usar esse recurso tecnológico, né? A gente tem essa questão. Acho que a pergunta. Não tem uma pergunta, só o pessoal comentando, né? Né? A gente tinha uma pergunta, foi descartada. Não, tranquilo. Sem problema. Mas assim, o pessoal comentou aqui a questão de uso de outras tecnologias que fazem aí compartilhamento também de recursos. É essencial, pessoal. Quanto mais tecnologias novas vocês trouxerem para os alunos, é melhor, porque eles vão interagindo, eles vão observando, eles vão evoluindo junto, né? E essa questão da utilização do portfólio GitHub deles é essencial, né? Que bom que alguns aqui já fazem isso e continuem, incentivem os demais professores também a trabalhar isso. Pessoal, o portfólio hoje o currículo é substituído pelo portfólio, né? A gente brinca isso, né? Então, é isso. Vou mostrar um pouquinho da aula aqui, da outra aula. Já está acabando o nosso tempo também, né? Tá aí. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí, saber que vocês já estão fazendo esse trabalho aí e continuem e aproveitem todas essas dicas que a gente traz aí e também contribuam aí com mais dicas aí, se vocês tiverem alguma coisa. Até mencionei, acho que foi no passado, a respeito de projetos, né? Questão de projetos reais, você criar um mini projeto ali, tentar fazer quando a gente fala que é com uma série, esqueci agora, com um componente com outro. Interdisciplinar. Interdisciplinar, exatamente. Fazer essa questão de desenvolvimento interdisciplinar entre tecnologias e recursos e projetos, eu acho que isso aí é fantástico, né? Então aqui, pessoal, só para a gente poder aproveitar o finalzinho que a gente tem, é só apresentar para vocês uma aula que agora está indo para o último módulo, o último trimestre, né? O terceiro trimestre. Então a gente tem aqui uma aula que é de JavaScript e Node.js. Então, normalmente as aulas elas são apresentadas dependendo do conteúdo, né? A gente trabalha aí em duas partes, mais de uma parte, né? Acho que tem que projetar, né? Ele já... Tá. Não, beleza. Então, essa aula que a gente tem aqui, pessoal, que vocês estão vendo aí, ela trabalha o JavaScript e o Node.js, tá? Então, a gente sempre traz uma estrutura, né? A gente está até fazendo um alinhamento hoje aqui, com relação à parte estrutural das aulas. A gente sempre tenta trazer o que vai ser abordado na sala de aula. A gente traz alguns recursos a mais para o professor. Digamos que no dia lá deu uma intempérie lá e está sem internet. Como é que eu posso fazer? Então você pode baixar alguns recursos aí extras de forma antecipada para você estar munido de recurso, né? Algumas sugestões também de ferramentas. Como eu falei lá anteriormente, ferramentas web para tentar aí a gente não ficar preso à parte de infraestrutura, né? Resgatar o conteúdo da aula anterior, né? Buscar trazer um desafio, né? Esse desafio, normalmente, a gente até estava brincando com a Diana hoje, falando a respeito da questão de sala de aula invertida, né? Normalmente, alguns desses desafios ele vem relacionado ao tema da aula vigente.
E aí o que acontece? O aluno não teve ainda contato com o conhecimento, né? Então, assim, essa questão da sala de aula invertida é extremamente bacana também, né? Lógico que não impede você, professor, de trazer recursos de forma antecipada e trabalhar isso daí, tá bom? Aí a complexidade a continuação, né, dessa parte de desafio, né? E aí vem o conteúdo em si, né? O conteúdo que a gente fala que é o conteúdo de fundamentação. Além desse conteúdo de fundamentação, a gente aborda sempre a questão de o que é, para que serve, a finalidade, né, o que se propõe, um exemplo, e a gente sempre traz uma conclusão desse recurso. E após isso a gente apresenta, sugere ali a aula que pode ser utilizada dentro da Alura como uma atividade tanto de classe como de extra classe, tá? Beleza, pessoal? Então, eu acredito que seja isso. Só peço desculpas pela correria, né? Parecendo um papaléguas falando. Né? Gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui, trazer um pouco aí do nosso trabalho. E fico à disposição, tá? Eu vou deixar aqui acho que esse aqui não tem, mas não tem problema. Aí o pessoal pode mandar mensagem pelo chat também, né? Pode ter na Deixa eu ver se tem aqui. Espera, eu só vou colocar aqui. O e-mail? O e-mail. Isso. Se quer me dizer, eu coloco aqui. Não, eu só preciso ver aqui. Tá na última. Tá na última slide Isso. aqui. Espera Aí. Esse aqui. Vou deixar o meu e-mail para vocês aí. Deixa eu projetar na tela para vocês. E aí, se quiser trocar uma figurinha, pode mandar e-mail. Sugestões são bem-vindas. Enfim, tudo que possa contribuir para o nosso trabalho, não só o nosso aqui na sede, como também vocês aí na ponta, a gente fica à disposição. E a gente está torcendo por vocês, tá? 100% por vocês. Eu agradeço demais a presença do professor Kleber. Ele comentou antes da fala dele que ele estava presencialmente aqui na secretaria, né? Ele que vem lá de Maringá, então a gente fica muito feliz por poder, né, fazer conosco presencial, né? Mas assim no mesmo espaço aqui a gente poder conversar. Então agradeço demais a presença dele, a disponibilidade dele com todo esse conteúdo, né, esse conhecimento que ele traz para a gente. A gente está fechando hoje um ciclo, né, de conversas, de webinars com vocês aí. A gente pretende retornar com esses momentos de conversa aí em 2024. Então, a gente termina esse ciclo agora em 2023, já está organizando as próximas aí. Mas eu tenho falado com vocês, né, praticamente todos os nossos encontros, sobre a divulgação desse material. A gente tem falado para vocês, nós somos pioneiros no Estado, fazendo esse material para a educação profissional. É um material de muita qualidade, de muita preocupação, com uma energia gasta, né, nesse material. Então, é importante que esse material seja utilizado, né, seja visto, mas também que ele seja comentado por vocês, né, para a gente poder, se for o caso, melhorar, modificar, fazer os aparos, né, parar arestas aí nesse material, para que ele, de fato, seja um material utilizado por vocês em sala de aula, né? Então, a gente pede isso, que vocês divulguem esse material, tanto o material do LRSO, quanto esse material das nossas conversas aqui, das nossas webs. Divulguem para professores, para coordenadores e também para estudantes, porque o que o professor Kleber falou hoje, ele também mostra para o estudante o quanto é interessante fazer esse curso. Desenvolvimento de sistemas, a gente tem muitas turmas no Estado, a gente sabe disso, mas a gente precisa de mais turmas, né? Sempre é bom ter mais turmas, mais escolas ofertando o curso, e a gente entende que esse material, né, essas conversas, chegando até os estudantes, pode sim servir como um material de divulgação. Então, fica aqui o nosso pedido, diretores e coordenadores de curso, mostrem esse material para os seus estudantes também, né, porque eu acho que vai contagiar, vai né, contribuir aí para vocês abrirem novas turmas aí de desenvolvimento de sistemas. Pode ser até replicar, né? Com mini palestras, algumas coisas, tipo de evento nas escolas, trazer os alunos para vivenciar um momento, né? Acho que é bem interessante. Recortes, talvez, né, dessa conversa aí, o recorte que cabe bem para o estudante entender
como vai ser o processo dele no mercado de trabalho. Enfim, está aí o material para vocês. A gente gostaria muito que vocês utilizem da melhor forma que vocês acharem, mas divulguem. Esse material é para isso, né? Para divulgar, tanto para auxiliar vocês, professores, em sala de aula, quanto para divulgar isso para os seus estudantes. Tá? A gente agradece demais a participação de vocês. Eu agradeço em nome de toda a equipe da coordenação pedagógica da educação profissional, onde a gente está, eu e a professora Diana estamos, a gente está lá organizando esses materiais que chegam para vocês aí. Agradeço demais em nome da nossa coordenadora, da professora Marilei, né, que foi quem idealizou todo esse projeto dessas conversas, né, com os professores que elaboram o material com vocês, professores que utilizam esse material. E a gente aguarda os próximos encontros aí, em 2024, ter a companhia de vocês também nessas nossas conversas. Tá? Muito obrigada, uma boa semana para todos e até.